Olá, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez na conversa com a Nutri e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito de falar porque essa questão da percepção do corpo, de saber ouvir o corpo, é muito importante para todo esse processo de emagrecimento. E muitas vezes a gente não observa sinais que o corpo traz para a gente poder identificar alguns pontos bem importantes, tá? Isso eu consigo, na verdade, identificar muito com vocês nas nossas conversas, na própria consulta ou quando a gente está em grupo, a gente consegue identificar que muitas vezes os sinais que o corpo traz, a grande maioria das pessoas não conseguem aí identificar, por exemplo, os sinais de fome, de saciedade, enfim, o que que é vontade, o que que não é, o que que é fome fisiológica, e vai ser o assunto que a gente vai abordar um pouquinho hoje aqui, tá? Então, será que realmente você tem dado atenção que o seu corpo merece para os sinais que ele está demonstrando aí para você? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a gente come por diversos motivos. E uma dessas questões é a questão da fome emocional. E a gente precisa entender, sim, quais são os gatilhos que despertam essa fome emocional no nosso corpo, no nosso organismo, aí no nosso cérebro, né? Quais são esses gatilhos? Ter essa fome emocional é normal, a gente não precisa ficar desesperado porque a gente tem essa fome emocional. Então, faz parte do nosso próprio processo e do nosso corpo, né? A gente identificar, a gente ter essa fome emocional, mas é preciso a gente saber identificar também essa fome emocional. Por que que é importante identificar a fome emocional? Porque toda vez que você tiver um gatilho que despertar essa fome emocional, você vai comer. E isso não é saudável não só pela questão do emagrecimento, pela questão da perda de peso, mas também por outros fatores, porque o nosso cérebro, ele entende que toda vez que você tem essa fome emocional, que um gatilho é disparado e que você tem essa fome emocional, você vai acabar comendo. E isso para a sua saúde também não é interessante. A gente precisa lembrar que todo problema de sobrepeso e obesidade, ele vai trazer aí problemas para a nossa saúde, tanto física quanto também para a nossa saúde aí emocional. Então é importante a gente aprender a ouvir o nosso corpo para identificar o que que é fome. É fisiológica, fome orgânica, que é uma coisa do próprio organismo, fome emocional, e também saber identificar quais são esses gatilhos que fazem a gente comer mais, né? No momento que a gente começa, que a gente aprende a identificar isso, a reconhecer isso, automaticamente você já está em mais da metade do caminho trilhado. Por quê? Muitas vezes as pessoas comem e elas vão lá, comem, aí depois que elas terminaram de comer, é que elas falam, nossa, mas por que que eu comi? Eu nem estava com fome. Então, saber identificar isso antes do ato em si de comer é bem importante, porque ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, a gente começa a identificar isso, e antes até mesmo de você ir efetivamente para o ato de comer, você já para ali para pensar um pouquinho antes, tá? Então, tem uma coisa que eu gosto sempre de falar para todo mundo, né? Enfim, para os pacientes, para as meninas do grupo, é que antes da gente comer efetivamente, então vamos supor, você vai lá na sua geladeira para pegar alguma coisa para comer. Antes de você comer, dá um passinho para trás, e isso é literalmente, tá? Você realmente para, dá um passo para trás, respira fundo e para ali 10 segundinhos e se pergunta: eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? E esse é o primeiro passo para você começar a identificar os sinais do seu corpo aí de fome, saciedade, se é fome emocional, se é fome fisiológica. Quando a gente começa a se perguntar, a fazer essa pergunta, a grande maioria das pessoas falam, nossa, eu comecei a perceber que eu não estava comendo por fome, eu estava comendo por vontade ou por uma fome emocional. E quando a gente fala de fome emocional, tem várias questões que fazem a gente comer. A gente acha que é assim, que fome emocional, a gente só come quando a gente está triste ou quando a gente está feliz. Não, gente, não é só isso. Fome emocional você come porque você está ocioso,
porque você está ansioso, você come porque essa fome emocional está relacionada com a questão de estresse, porque você está infeliz no trabalho, então muitas vezes você quer sair logo daquele lugar e muitas vezes você acaba comendo por isso. Eu sempre gosto de citar que eu tenho um gatilho de fome emocional, que é o sono. Se eu não posso dormir ou não tive uma noite de sono adequada, eu fico com muito sono. Eu com sono, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu não funciono, tá? Por isso que eu priorizo muito essa questão do sono. Eu preciso dormir ali a quantidade de horas mínimas por dia para que realmente eu fique bem, para que eu consiga ser uma pessoa produtiva, né? E aí, o que que acontece? Então, a gente precisa identificar qual é essa fome que a gente está tendo, tá? A fome fisiológica, normalmente, ela não é uma fome específica. Você não vai falar assim, nossa, eu estou com fome de comer alface, que eu gostaria muito que a maioria de vocês tivessem, né, gente? Mas vamos lá, a gente nunca tem fome. A fome fisiológica, ela é uma fome que ela não é específica, tá? Quando você está com fome, fome fisiológica, você vai comer qualquer tipo de alimento e isso vai te trazer satisfação, isso vai te trazer saciedade, tá? Quando a gente fala que você vai comer qualquer alimento e isso vai te trazer saciedade, gente, a gente não tem que priorizar comer qualquer alimento, né? Então, vocês estão aqui exatamente por isso, porque vocês desejam aprender e ao longo da vida, porque eu sempre priorizo isso também, a reeducação alimentar é uma coisa para o resto da vida, não é uma coisa pontual que você vai fazer por um período. Então, essa fome, ela não é específica, né? Então, a gente não vai comer qualquer alimento para matar essa fome. A gente tem que priorizar ter uma alimentação saudável para que sim a gente tenha saciedade e a gente consiga aí matar essa fome aí fisiológica, tá? Normalmente, essa fome fisiológica, o corpo traz alguns sinais, né? E são sinais, normalmente, sinais físicos. Então, a barriga ronca, dá uma dorzinha de cabeça se você faz muito tempo que você não come, sente uma tontura, sente ali uma pontada no estômago, algumas pessoas se sentem um pouco mais fracas, algumas pessoas começam a ficar um pouco mais trêmulas, algumas pessoas têm um pouco de vertigem. Então, esse é o sinal de fome fisiológica, de fome orgânica, tá? Nesse momento, você pode se perguntar: eu tô com essa fome agora. Se eu comer um ovo cozido, eu vou comer? A maioria das vezes você vai responder que sim. Ah, eu comeria um prato de salada com arroz, feijão, uma proteína ali? Também. Então, normalmente, essa fome fisiológica, ela não é específica. O alimento que você quiser comer naquele momento, você sabe que vai te trazer saciedade. E isso também é muito importante a gente identificar. Por quê? Quando é fome fisiológica, se você está com uma fome num nível menor, você vai ter mais clareza para escolher os alimentos. Se você está horas sem comer e você está com aquela síndrome da fome do leão, que eu costumo falar, que você quer comer até o reboco da parede, você não vai conseguir ter essa clareza para escolher esses alimentos, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês sobre isso. Tem também uma outra coisa, então a gente já explicou aqui para vocês que existem duas situações: fome fisiológica e a fome emocional. Tá? Muitas vezes a gente come por uma questão de fome realmente emocional. Então, a primeira coisa que vocês precisam começar a se perguntar antes de fazer a refeição: a minha fome, ela é fisiológica ou ela é uma fome emocional? Tá? E aí, nessa fome emocional, a gente vai puxar aí algumas setinhas, alguns pontos que a gente precisa conversar, tá? Existe a vontade, tá? Dentro dessa fome emocional, existe a vontade. Normalmente, essa vontade, ela é específica. Então, por exemplo, estou com vontade de comer, não vou falar para vocês alface, porque a gente nunca tem vontade de comer alface, mas sei lá, estou com vontade de comer esse bolo aí que a vovó, a Dona Benta, tá mostrando aí na imagem para vocês. Então, ela é uma vontade, mas ela não é uma coisa urgente, que é diferente da fome fisiológica. A fome fisiológica, ela começa num nível ali menor, o seu corpo vai trazendo para vocês sinais ali que você está com fome, e se você não come, ela se torna urgente, né? A fome fisiológica, ela, dependendo do tempo que você está sem comer, ela se torna, assim, urgente. Ela começa ali dando pequenos sinais,
mas depois ela se torna urgente e você precisa comer imediatamente, porque senão você passa mal, você desmaia, enfim. Já a vontade, ela é específica, estou com vontade de comer o bolo, e normalmente ela não é urgente. Você sabe o que você quer comer e você normalmente não tem pressa quando você tem essa vontade, só com uma vontadezinha, vamos dizer assim, ai, me deu vontadezinha de comer um bolo. Quem aqui já não falou isso? Então, eu tô com vontadezinha de comer o brigadeiro, que nem, por exemplo, a Nutri adora brigadeiro. Tô com vontadezinha de comer alguma coisa, tá? E você sabe onde você vai achar esse alimento e quem faz, ou você mesmo que vai fazer. Geralmente, essa vontade, ela está muito relacionada com aquela comida afetiva. Algo que te remeta a alguma lembrança, alguma coisa que já aconteceu. E isso te traz um prazer, tá? Então, quando você come esse alimento, quando você lembra desse alimento, você tem essa sensação, você se recorda do prazer e da sensação de comer aquele alimento, né? Ele te traz uma lembrança boa, porque a gente precisa lembrar que a alimentação também, a comida também, a gente se alimenta de uma forma afetiva e ela está relacionada aqui com essa vontade, tá? Então, existe esse ato de comer de uma forma afetiva, comida afetiva. Então, por exemplo, é o bolo da mãe, é o estrogonofe da irmã. A gente está falando tudo isso porque eu estou lembrando das minhas, tá? Então, vocês aí vão ter a de vocês. O estrogonofe da irmã, o bolo da mãe, a feijoada do pai, enfim. Sempre remete a alguma coisa e normalmente é essa lembrança afetiva e normalmente está relacionado com as pessoas com quem a gente convive, tá? Ou coisas que a gente gosta de comer. Então, essa é a vontade, tá? É aquela vontade bem inicial, tá? A vontadezinha é a vontade de comer, mas que ela ainda não é, também não é ainda urgente. Você só tem quando você normalmente tem ali aquele alimento à vista. Então, tem isso também. Então, tem essa vontade que muitas vezes você lembra, nossa, eu tô com vontade de comer tal coisa. Ela é diferente dessa vontadezinha aqui, apesar de eu ter falado vontadezinha anteriormente, mas ela é uma vontade diferente. Ela costuma aparecer quando a comida está sendo ofertada. Então, por exemplo, você vai num lugar e aquela comida está ali exposta. Então, normalmente é quando você tem essa vontade, tá? Então, quando você está num local onde está sendo servido alguns tipos de alimento, aí você, nossa, me deu uma vontade de comer aquela coxinha que tá ali, tomar aquela cerveja. Então, normalmente é isso, tá? Então, você só tem essa vontadezinha quando você se expõe ao alimento, tá? Quando você vê o alimento. Normalmente aí, quando você está em algumas situações sociais, então festa, casamento, happy hour, quando você tem contato com aquele alimento. Então, muitas vezes, quando você tem essa vontadezinha, que é diferente daquela vontade que eu citei anteriormente, ela vem mais quando você se expõe ao alimento. Muitas vezes você nem está lembrando que aquele alimento existe. Mas como você está ali naquela situação que o alimento está sendo servido, vem essa vontadezinha, tá bom? E o nosso cérebro automaticamente já começa a ligar aí um radar, e aí, você está com vontade de comer, você não vai comer? O que você precisa fazer nesse momento? Nesse momento, quando a gente tem aquela vontade anterior e essa vontadezinha, normalmente a gente não tem aquela urgência, não é alguma coisa que você precisa comer desesperadamente. Então você consegue também fazer esse planejamento mental do que você vai comer e da quantidade. Isso também é bem importante. Normalmente, quando você está exposto a esses alimentos, quando você tem essa vontadezinha que a gente está colocando aqui, normalmente não está sendo ofertado um tipo de alimento específico. Normalmente pode ter 2, 3 tipos de alimento sendo ofertado ali naquele momento, e é o momento de você raciocinar. Então pensa no seguinte: se você está no happy hour e aí pede lá, um pessoal pede uma tábua de frios, pede ali um frango a pastalinho, outro pede cerveja, o outro pede, sei lá, uma porção ali de batata frita ou de uma polenta frita, que é bem comum, gente. Quando a gente sai em happy hour, enfim, vai se encontrar com os amigos, acontece isso. Ou muitas vezes você vai no chá da tarde na casa da amiga, né? E ali tem bolo, tem os lanches, tem suco, tem docinho. Então, nesse momento, dá para a gente também raciocinar e falar: opa, o que eu tenho aqui e o que eu vou comer.
Então, voltando, a vontade anterior, que era a foto da vovó Dona Benta, ela está relacionada mais a uma comida afetiva. Não é uma coisa urgente e normalmente vem, não porque você viu o alimento, mas sabe aquela coisa que te dá de repente, nossa, me deu vontade de comer X coisa. É isso. Já essa vontadezinha é quando a gente está exposto ao alimento, tá? Ou no evento social, ou, enfim, em casa, às vezes acontece em casa, às vezes aparece lá algumas coisas, e você fala, poxa vida, eu nem estava pensando nisso, agora me deu vontadezinha de comer isso. Então, tem que ter um pouco de atenção nesses momentos, porque é uma vontadezinha. Muitas vezes você não tem uma urgência de comer isso e a gente tem que se questionar, eu preciso comer isso agora, ou posso comer num outro momento? Sempre se autoavalie, né? Então, isso é uma coisa também que eu faço muito, ensino muito para vocês fazerem isso. Antes de comer uma coisa que não está ali programada no seu dia, no seu cardápio, na sua alimentação saudável, quando você está exposto a um alimento, sempre se questiona duas coisas que eu sempre penso. O que que eu tenho para essa semana para fazer de refeição livre? Eu vou ter evento? Não vou ter? Como que vai ser isso? E com o que que eu já comi essa semana. Porque essa vontadezinha muitas vezes pode passar desapercebido, tá? É claro que se for num evento é um pouco mais difícil, se for no encontro de amigos é um pouco mais difícil você burlar ali, porque você tá ali socialmente, muitas vezes você acaba comendo ali uma coisinha ou outra, e aí você tem que ter ali a sabedoria, a moderação no momento para decidir o que você vai comer para não te trazer assim efeitos que não vão te ajudar no resultado que você quer. Então, é a hora de ligar o radar aí e ficar um pouco atento. Agora nós vamos falar da vontade zona. Gente, olha a cara dessa mulher e olha para a fartura de comida que tem em cima da mesa dela, tá? Esse tipo de vontade, ela está relacionada a episódios compulsivos que muitas vezes começa de uma forma muito sutil, mas que se a gente não ficar atento, ele pode se transformar num transtorno alimentar, tá? O que normalmente vocês chamam de compulsão, a gente não, o profissional nutricionista não vai chamar de compulsão o que vocês chamam de compulsão alimentar. O que vocês chamam de compulsão normalmente aquela questão que você, por exemplo, Fernanda, tinha um cardápio e eu acabei, ao invés de seguir o cardápio, eu comi o bolo à tarde e tomei um suco. Ou comi um lanche que não era para mim comer um lanche, era para mim ter comido salada e frango, por exemplo, ou uma sopa. Ou ter comido comida, eu fui lá e comi outra coisa. Então, isso, na verdade, gente, não é compulsão, tá? Até aquela situação que muitas pessoas acabam passando de todo dia fazer uma refeição livre, isso não é compulsão. Na verdade, isso a gente precisa tratar, na verdade, de uma outra forma, não é compulsão alimentar, tá? Na verdade, a gente precisa reorganizar, talvez fazer uma programação mental e você fazer um planejamento, uma organização para que você consiga planejar melhor as suas refeições. Por quê, gente? Se a gente for parar para pensar, todo dia a gente tem vontade de comer alguma coisa, todos os dias. Eu, pelo menos, sou nutricionista e todo dia eu tenho vontade de comer alguma coisinha. Se deixar, todo dia a gente come alguma coisinha. Então, é diferente, né, essa questão da vontade de comer todo dia uma coisa pontual, dessa vontade zona e desse episódio compulsivo, tá? Esse episódio compulsivo, a pessoa abre a geladeira a cada 10 minutos e a cada 10 minutos ela não pega uma coisa para comer, ela pega várias coisas para comer. Tá? Normalmente é exatamente como está mostrando na foto. A pessoa come uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo, onde uma pessoa normalmente, uma pessoa normal, sem esse episódio compulsivo, tá? Não comeria num período tão curto, tá? Para quem não sabe, eu fiz estágio lá no Instituto de Psiquiatria, no Hospital das Clínicas, e eu fiquei um tempo lá no setor de transtorno alimentar. E isso é bem característico para quem tem transtorno alimentar, tá? Esses episódios compulsivos, tá? Tanto para anorexia, quanto para bulimia, quanto para outros transtornos também, porque a gente só acha que existe a anorexia e bulimia, né? Mas existem outros tipos de transtornos alimentares também que não são tão conhecidos. Então, é bem característico desse público, você comer uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo. E a pessoa, muitas vezes, ela não tem uma
um método para comer. Então, ela mistura coisas assim que muitas vezes a gente não misturaria. Então, por exemplo, a pessoa come, por exemplo, o feijão que estava congelado com sorvete, e aí coloca pão misturado com arroz e macarrão, bolacha, pão, sorvete, doce, salsicha. Então, a pessoa vai comendo tudo que ela vê ali na frente. E, normalmente, os episódios compulsivos nunca estão relacionados com episódios compulsivos com comer uma alimentação saudável. É sempre comer alimentos que tem mais açúcar, que tem mais gordura, que tem mais carboidrato, tá? E não faz sentido nenhum essa alimentação, tá? Quando a pessoa vai comer, ela come de uma forma tão descontrolada que esses alimentos não têm sentido nenhum. Não é aquela combinação que a gente normalmente faz arroz, feijão. Não faz sentido as coisas que ela come ali nesse curto espaço de tempo, tá? Geralmente, esses episódios compulsivos, eles estão relacionados, tá? Ou com um transtorno alimentar especificamente, tá? Ou está relacionado com alguma questão emocional. Por quê? A gente usa comida como remédio. E comida não é remédio. Comida é comida. Então, a gente tem que colocar a comida no lugar que a comida deve estar. Quando a gente usa a comida como remédio, porque a gente está estressado, porque a gente está ansioso, porque a gente brigou com o marido, porque a gente brigou com o chefe, porque a gente está insatisfeito e muitas vezes de saco cheio de um monte de coisa, a gente acaba entrando nessa situação do episódio compulsivo. Então, se alguém que está assistindo aqui depois, Fernanda, eu identifiquei que eu tenho essa situação, eu tenho um episódio compulsivo, eu como uma grande quantidade de comida, essa comida não faz sentido nenhum entre elas, não tem uma combinação específica, num curto espaço de tempo eu como muito e de forma compulsiva, sem parar, e tem alguma emoção envolvida nesse ato de comer. Depois vocês me chamam que a gente vai conversar, porque existe também tratamento para isso, gente. E não fiquem com vergonha se alguém se identificar com essa situação, gente, porque infelizmente hoje em dia é comum essa situação de episódios compulsivos acontecer, tá? Então, se existe uma emoção que está te levando a comer, muitas vezes a gente não pode transformar essa emoção e transformar a comida em remédio, tá? Então, a gente precisa colocar essa emoção para fora, porque a emoção assumida não vira comida, tá? Então, se você se identificou, aí o acompanhamento é acompanhamento nutricional específico para o seu caso e também um acompanhamento terapêutico. Nesses casos, a gente encaminha para a parte de terapia também, tá? Meta de vida, gente, o que seria aí o ideal para todo mundo? Seria a gente comer quando a gente está com fome. Então, a gente precisa acostumar o nosso corpo a comer como quando a gente está com fome e não porque tem comida disponível. Sabe aquele pensamento que a gente tem? Normalmente, isso acontece muito em festa. Então, por exemplo, eu estou numa festa, aí tem aquela mesa, que nem essa mesa dessa moça aqui, essa mesa farta, recheada, cheia de coisas, né? E aí você fala, eu vou comer porque tá aqui, a gente tá numa festa, eu vou comer porque, não, eu tô numa festa, a comida tá aqui, depois vai ser jogada fora. E muitas vezes você não tá nem com fome, né? Tem um sabotador, que ele é bem comum para algumas pessoas, que é aquele sabotador que você pensa assim, eu vou comer porque se eu não comer vai pro lixo, ou vai estragar. Então, esse é um sabotador que faz a gente comer mais. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso também. Então, a gente precisa se acostumar e aprender a ouvir o nosso corpo. O que a gente está tendo é fome fisiológica, fome emocional, e aí você tem que puxar a fome emocional. É uma vontade, uma comida que me remeteu a alguma lembrança anterior, e que foi uma vontade que normalmente vem repentina, uma vontadezinha que veio porque eu estou exposta nesse momento, estou num evento social, ou apareceu um bolo aqui, e me deu vontade de comer um pedaço desse bolo, tá? Essas duas primeiras situações não envolvem urgência, tá?
não vai envolver urgência. O que envolve urgência é a fome fisiológica e aquela vontadezona que vem por uma questão, por uma emoção que está aflorada, que a pessoa está sentindo, e que ela usa a comida como remédio para silenciar aquela emoção. Então, na cabeça da pessoa, comer daquela forma compulsiva é uma urgência. Então, a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo e identificar o que é. É fome fisiológica ou é fome emocional, tá? Eu já entreguei para vocês, algumas pessoas já preencheram aquele diário alimentar. E naquele diário alimentar tem algumas perguntas lá que são bem interessantes de vocês observarem. Deixa eu só colocar, abrir aqui para vocês, para eu poder falar para vocês direitinho, que foi uma coisa que vocês, que eu disponibilizei para vocês preencherem, né? Algumas pessoas já preencheram, inclusive alguns pacientes, algumas meninas do grupo também, que é o diário alimentar. Nesse diário alimentar, o que a gente tem? As refeições que você faz, café da manhã, almoço e jantar. E lá tem as colunas também para você preencher quando você faz as refeições intermediárias, tá? Então, o que a gente tem aqui? O café da manhã, você preenche o café da manhã ali. Eu peço para vocês preencherem quais são os alimentos que vocês consumiram e a quantidade. Logo abaixo está escrito assim: essa refeição foi planejada. Por quê? As refeições elas precisam ser planejadas. Se a gente comer sem planejamento, normalmente a gente vai comer aquilo que tem. E muitas vezes aquilo que você tem na sua casa não vai te ajudar nem na sua saúde e nem na questão do peso. A linha número 3 é uma pergunta assim: de 1 a 10, qual era o seu nível de fome? Exatamente. Então, a gente precisa começar a classificar o nosso nível de fome. De 1 a 10, o quanto você ficou saciado quando você comeu essa refeição. Então, você também vai lá preencher. Comi e estou 100% saciado, nota 10. Comi e estou morrendo de fome, nota 3, 4, tá? Quanto tempo que durou esse café da manhã? O local que você fez, porque o local que você faz a refeição, gente, também é importante. Por quê? Muitas vezes você está num lugar onde tem muita movimentação, onde você, por exemplo, se você come na frente do computador, na frente do celular, isso tira muito a atenção do ato de comer e pode fazer com que você coma mais. Então, o lugar que você comeu, tá? Quanto tempo durou essa refeição? Aí você vai colocar se você estava acompanhado ou não, e se você fez alguma atividade enquanto você comia ou não, tá? Normalmente, quando você faz alguma atividade durante o ato da refeição, mexer no celular, computador, assistir televisão, você fica mais distraído e normalmente você acaba comendo mais, tá bom? Então, esse diário que eu disponibilizo aí para vocês, para alguns pacientes, enfim, ele tem exatamente isso, ele trazer essa clareza das refeições que a gente está fazendo e a gente consegue descobrir muita coisa durante o preenchimento dessa ferramenta, tá? Bom, aqui tem a escala de fome, tá? Então, o que é essa escala de fome? É uma escala de fome e saciedade. Então, vou explicar aqui para vocês. Fome de 0 a 10 e saciedade de 0 a 10. Fome 0 é quando você aqui a classificação no meio, aí eu vou explicar aqui para vocês. Quando você está totalmente saciado, a fome é 0, certo? Você não consegue comer mais nada. Sabe quando o estômago está totalmente estufado, que você fala, nossa, estou cheio, estou até aqui em cima, não consigo comer mais nada. Então, é quando você está 100% saciado. Existe uma técnica japonesa que diz o quê? Que nós devemos comer não para estar com 100% da saciedade preenchida, mas sim com uns 70%, 80%, tá? Então, é uma técnica que as mulheres japonesas, elas usam muito isso, tá? Elas não comem até ficar 100% para ter a plenitude gástrica
100% em 10, elas comem ali entre 7 e 8, tá? Mas isso é muito individual, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar para cada pessoa de uma forma. Mas essa fome 10, né, desculpa, essa saciedade 10 é esse estufamento absoluto. Você comeu e está completamente cheio, não consegue comer mais nada. Já a saciedade 9, você vai ter uma fome 1, que é uma fome muito pequena, você continua super saciado. Então, você está tão cheio que dói, chega a passar mal de tanto que você comeu. Então, você está com uma saciedade ali alta. Já uma saciedade 8 é quando você está muito cheio e que você precisa abrir o botão da calça. Gente, olha, abrir o botão da calça é quando a pessoa come muito. Quem aí está se identificando e já está identificando? Nossa, eu sempre como ali no nível 10, ou no nível 9, ou no nível 8, né? No nível 7, você está começando a se sentir um pouco mais desconfortável. Gente, eu falei para vocês que as mulheres japonesas, elas comem no nível 7 e 8, né? Na verdade, não é no nível 6 a 7, tá? Desculpa. E elas começam, no nível 7, ela começa a se sentir desconfortável. E ela tem ali um nível de fome 3, que é um nível baixo também. Imagina só, a pessoa já tá se sentindo desconfortável. Muitas vezes a pessoa nem fome tem, tá? Mas é uma classificação, é uma escala que a gente até usa bastante dentro da nutrição, mas a gente sabe que tem alguns pontos aí que é um pouco individual para cada pessoa, tá? Mas de uma forma geral, a gente sempre passa essa escala, tá? No nível 6, você comeu um pouco demais. Então, você está no nível 6, você tem ali um pouquinho ainda de fome, bem pouquinho mesmo, mas você está ok. No nível 5 é o equilíbrio, gente. Estou perfeitamente confortável. Comi, estou satisfeito, mas eu não estou me sentindo, não estou sentindo que eu comi demais, nem que eu comi de menos, eu estou ok, tá? Na saciedade 4, você está começando a ficar com fome, você já tem uma fome no nível 6. Então, sabe aquele início da fome, que você começa a sentir um desconforto no estômago? É exatamente esse tipo de fome e esse tipo de saciedade. Você já começa ali a perceber que você precisa comer alguma coisa. Já no nível 3 de saciedade, a sua fome já está no nível 7. E aí você já está com sinais físicos para comer. O estômago começa a roncar. Então, vão percebendo aí, meninas. Nível 2 de saciedade. Você está com muita fome e você está começando a sentir algum desconforto físico, uma tontura, às vezes tem pessoas que sentem até batimento cardíaco, gente, aumentado quando estão com fome. Então, você já está sentindo alguma coisa física. Quando só está o estômago roncando, gente, é até bem comum a gente conseguir ali ficar. Agora, quando você já está no nível de sentir muita fome, você já começa a sentir outros sinais, aí realmente isso já está no nível de fome que já não está ficando mais tão legal, tá? No nível 1 de saciedade, você já está com nível, uma escala de fome 9, você já está faminto, está morrendo de fome, você quer comer tudo que vem pela sua frente, você já não consegue raciocinar. Então, gente, nível 8 de fome, 9 e 10, a gente não consegue mais raciocinar no que a gente vai comer, porque a gente só quer matar aquela fome física, a gente quer tirar aquela sensação de desconforto que a fome está trazendo para o nosso corpo. Então, o nível de fome 8, 9, 10 é um nível que, assim, para você já não consegue mais pensar que você vai comer uma salada. Você já vai pensar que você já vai querer comer já um pão, um prato de arroz e feijão, um prato de macarrão, algo que te traga essa sensação de saciedade mais rápido, tá? Então, a fome no nível 9, ela é tanta que às vezes dá a impressão até que já passou, mas você está faminto, você está sentindo, o seu corpo está sentindo que você está com fome e dá aquela sensação no estômago que você já não está mais, mas a sensação física de tontura, você está sentindo desconfortável. E o nível 10 de fome é aquela fome de leão, aquela síndrome da fome do leão. Você quer comer até o reboco da parede, você não tem saciedade nenhuma, você precisa comer urgentemente porque você está assim com muita fome, você quer simplesmente comer. E eu acho que todo mundo já passou por esse nível aqui, por essa escala, por todas essas escalas. E é importante vocês prestarem atenção nessa escala, por quê, gente? Para vocês também começarem a identificar seu nível de fome e seu nível de saciedade. Você sempre come no nível 8, 9, 10,
Se toda vez que você for comer nesse nível, no nível 8, 9, 10, com certeza você vai comer mais e você não vai conseguir selecionar melhor a comida que você vai se alimentar, a forma que você vai comer. Então, você vai comer muito rápido, não vai saber escolher ali os melhores alimentos para você comer. Então, nesse nível 8 ou 9 de fome, a gente já tem que ficar ligado. Se você come sempre nesse nível, fica atenta. Começa a tentar jogar isso um pouquinho para antes. Não deixa ficar sua fome no nível 8, 9, 10. Tenta comer ali no nível 7. No nível 7, quando a barriga começa a roncar, você tem mais clareza na hora que você vai colocar a comida no prato. Tá? Fica mais fácil ali para você montar o seu prato, raciocinar no que você vai comer, certo? Bom, aqui eu vou trazer para vocês algumas ações para vocês começarem a perceber e começar a colocar isso em prática, tá? Então, qual será a sua estratégia? E isso vocês podem anotar no caderno, anotar no papel, para cada uma dessas situações, tá? Então, vamos lá. Fome fisiológica, gente, aí a gente tem que vir aqui nessa escala da fome, tá? Vocês precisam entender essa escala aqui. Então, qual está meu nível de fome? Eu estou numa escala 8, deixa eu comer, porque daqui a pouco vai para um 10 e eu não vou conseguir mais comer o que é tão saudável, vou comer rápido, não vai ser tão legal. Então, vem aqui nessa escala. Fome fisiológica, você tem que sempre observar essa escala, tá? Qual que é o seu nível de fome. Agora, para aquela fome emocional, você vai ter que, é claro, identificar qual é a fome. Se é aquela vontade, que é aquela coisa que te remete ao passado, que te traz uma lembrança, me deu vontade de comer um bolo de fubá que minha avó fazia, me deu vontade de comer brigadeiro, me deu uma vontade de comer uma sopa que minha mãe... Essa vontade, gente, ela não é específica, lembra que eu falei para você? Desculpa, ela é específica, né, essa vontade. E normalmente a gente consegue comer degustando. Então, é diferente de quando a gente come devorando. Esse comer devorando, ele é muito mais característico da vontade zona, aquela que está relacionada com a compulsão alimentar, o episódio compulsivo, tá? Então, essa vontade de comer um bolo, de comer alguma coisa assim que te remete ao passado, você consegue comer degustando, você consegue comer devagar, às vezes a gente até fecha o olho para tentar lembrar daquela época que você comia esse determinado alimento. A vontadezinha é aquela situação que você tem que pensar também de uma forma mais estratégica, se planejar para essa refeição ali, e comer ali de uma forma moderada, né? Aqui a gente está colocando como exemplo você comer uma porção aí que tem uma equivalência aí à palma da mão, tá? Minha mão é pequena, gente, então eu comeria bem pouco. Mas tem algumas pessoas que têm a mão maior. Mas assim, eu sempre falo assim, pensem no que você vai comer e coma de forma estratégica, porque na vontadezinha dá para você também raciocinar e pensar ali no que você vai comer. Opa, tem franga passarinho e uma tábua de frios. Opa, então eu vou comer o frango a passarinho, porque eu tô com mais vontade de comer o frango a passarinho. Aí tem cerveja, tem batida, tem suco e tem refrigerante. Aí eu vou no suco porque eu vou conseguir dar uma equilibrada aqui melhor. Então, nessa vontadezinha a gente consegue, tá? Agora, a vontadezona, quando está relacionado, como é uma situação que está relacionada com alguma emoção, logo de cara já percebam, se você está ansiosa, se você está nervosa, estressada, presta atenção, porque normalmente a tendência é que você vá mais para essa vontadezona. Talvez você vá para essa vontadezona não de uma forma tão compulsiva, como aqueles episódios compulsivos que eu falei para vocês, de comer um curto espaço de tempo um monte de coisa e não fazer sentido nenhum, tá? Comer salsicha com sorvete, por exemplo, tá? Mas essa vontade zona, ela leva, as emoções que a gente sente, ela leva a gente comer de uma forma que tem algumas características, às vezes não vai ter todas, tá? Mas vai ter algumas características aí desse episódio compulsivo. Então, se você percebeu que você está nervosa, estressada, ansiosa, tenta acalmar a sua mente, colocar aí as emoções, cada emoção no seu lugar. A meditação funciona muito bem para isso. Apesar de ter algumas pessoas ainda que têm muita dificuldade em fazer meditação,
É o momento ali de você parar, dar uma acalmada nas emoções, ou através de uma meditação, ou tomando um banho relaxante, ou ouvindo uma música que você gosta, ou dançando. Gente, dançar também ele tem um efeito super benéfico para o nosso corpo. Ou muitas vezes abraçando uma pessoa que você gosta, que você ama, ou mexendo com uma planta, porque esse contato com a terra, com a planta, também traz esses benefícios do controle das nossas emoções. Então, tente acalmar suas emoções, o nervoso, o estresse, a tristeza, tenta acalmar essa emoção, colocar essa emoção no lugar dela e a comida também no lugar dela. Porque se você não conseguir colocar essas duas coisas em cada lugar, a comida e a emoção, você vai acabar usando a comida como remédio, e comida não é remédio. Então, vai tentar tirar o seu foco dessa emoção para que você consiga reorganizar, né, a sua cabeça, as suas emoções, o que você está sentindo, para depois você pensar no que você vai comer, tá? Então, eu acho que são técnicas e coisas que a gente precisa começar a pensar, né? A gente precisa começar a trazer para o nosso dia a dia. Por quê, gente? A reeducação alimentar, que é o que eu priorizo para todos vocês, é de verdade uma coisa que a gente vai precisar de levar para o resto da nossa vida, né? A gente não precisa ter pensamento de dieta, a gente não precisa ficar pensando, classificar os alimentos no que pode e no que não pode, alimento bom e alimento ruim. A gente precisa, na verdade, colocar cada coisa no seu lugar. Comida é comida, né? E a gente pode comer de tudo de uma forma moderada, mas cada coisa no seu momento certo, né? Então, prestem atenção nesses sinais. Fome fisiológica, fome emocional, o que está me fazendo comer? Para que realmente você comece aos poucos se autoconhecer e também trazer melhoras para o seu estado de saúde, para a sua questão emocional também. Então, a gente sempre fala que existe, né? A gente sabe que existe essa questão, a questão emocional, ela é muito importante para a nossa questão, para a questão alimentar, né? Tem pessoas que falam assim, que a grande maioria das vezes que ela come de forma emocional. Tem pessoas que comem só de forma emocional, que não comem de forma, quando tem a fome fisiológica. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção em tudo isso para que a gente consiga aí evoluir nessa questão da alimentação e se autoconhecer. Quanto mais a gente se conhece, melhor é para o resultado que a gente tanto deseja. E lembrando, gente, não é só resultado de emagrecimento. Emagrecimento é um ponto, né, que a grande maioria das pessoas aí acabam prestando mais atenção, mas é um ponto na sua saúde toda, né? Então, a gente precisa de pensar também que o estado de saúde não é só você estar magro, tem pessoas que estão magras e estão doentes. Então, a gente precisa lembrar que a gente precisa, né, é claro, estar com o peso adequado, porque quando a gente está fora do peso, a gente tem a chance de ter problemas de saúde, mas pensar que a gente precisa ter saúde física, de uma forma geral, e saúde também emocional, né? E saúde espiritual. Então, são os três pilares que, dentro da nutrição funcional, que é uma coisa que eu estudei, enfim, que eu tenho, é uma das minhas formações. Dentro da nutrição funcional, a gente fala que a saúde plena, né, é um equilíbrio, né, entre a saúde física, emocional e espiritual. Então, a gente tem que cuidar de todas elas. Por quê? Quando alguma delas falham, por exemplo, quando falha ali na saúde emocional, você com certeza vai refletir isso na parte da saúde física, né? O seu corpo vai demonstrar que algo não está bem, e às vezes isso acaba, o corpo acaba transbordando isso na forma de doença, né? Ou de algum sintoma, ou de algum sinal. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, cuidar da saúde física, emocional e espiritual. Então, isso é saúde plena dentro aí do conceito da nutrição funcional. Bom, eu espero que essa nossa conversa tenha trazido clareza para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem. Se você teve algum insight, também pode me mandar mensagem.
falando, Fernanda, eu tive X insight, eu percebi esse detalhe que eu não havia percebido ainda, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Então, pode mandar mensagem, gente, que na verdade o que vocês precisarem, eu vou estar à disposição a ajudar. Se vocês ficarem com alguma dúvida também, gente, pode mandar que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês. E é isso, espero ter ajudado aí mais nessa conversa que a gente teve aqui. Teremos outras também. E é isso. Quero agradecer aí a atenção de vocês e eu estou à disposição aí para ajudá-los aí em qualquer situação, tá bom? Relacionada, é claro, à parte de alimentação e saúde, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.